Ligue nessa rádio. Muito mais sucesso. Rádio Liberdade. São 8h32, 8h32. Está entrando no ar o nosso quadro Café com o prefeito deste sábado. Comunidade 87. Comunidade 87. Com Andréa dos Santos. Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. São 8h33, no ar o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado, dia 25 de julho de 2015. Num oferecimento de Oficina do Relógio e Ótica, junto com a gente, Sorveteria Cremoso, na Brasil 560, na Baixada Amarela, com um espaço amplo, aconchegante. Hoje à noite tem buffet de cachorro-quente, né, gente? Uma delícia, são mais de 20 ingredientes para você deixar o seu cachorro-quente ainda mais delicioso, né? Loja Bem Vestir com a gente também na Brasil 1701, bem aqui pertinho da Rádio Liberdade FM. Degrade Distribuidora de Bebidas, Marmoraria e Marcenaria Inovata, Farmácia São Luís, Oficina do Relógio, Salão Novo Estilos e com a gente também Super Itaipu. Recebo hoje ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM o prefeito de Santa Helena, Juscelei Sotoriva. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Prefeito, nós tivemos nesta semana acontecendo o Arraiá na Avenida, né? Nós tivemos aí na última quarta-feira, junto com a festa junina do Cogem, que deu uma boa movimentada na feira nesse dia. Prefeito, o que a prefeitura está fazendo para fomentar os outros dias da feira aqui no nosso município? Antes disso, uma pergunta, André. Como é que estava o quentão lá? Tava gostoso, tava bem feio. O Cogem caprichou. Eu imagino que a Andréia parecia um suco de uva, né, André? Não, brincadeira, eu só vi num determinado momento. São uns 3 copos só, né? André, nós estamos conversando com os feirantes já há alguns tempos, tentando promover um espaço de fato adequado e definitivo para eles. Hoje a feira só acontece por causa do município, a dedicação que tem a ter, que trabalha com os feirantes, que busca fazer com que haja qualidade no produto, inspeção, monitoramento, acompanhamento, visitas constantes, instalação de toda aquela estrutura que tem na Praça Central. Então, claro que os feirantes também ajudam, sempre estão lá fazendo também aquilo que cabe a eles, né? Mas a determinação da ter em função disso é muito forte. O Spielmann, nos finais de noite, né, quando termina a feira, fazendo a recolha, sempre muito prestativo. Nos sábados também, o Spielmann instalando, depois recolhendo e fazendo para que eles tenham condição e estrutura para isso. Então nós estamos trabalhando fortemente aí para que tenham um espaço definitivo e abrigado aí para que possam desenvolver a atividade da feira. E uma das conversas que nós vamos ter nos próximos dias, diante de tantos que já tivemos, e não adianta, tem que cozinhar bem para chegar num ponto de entendimento e um lugar definitivo, mas que produza resultado. Uma das propostas é tentar até a praça lá do Redondo. Não é uma situação estática nem definitiva. A Praça do Redondo é para ser um complexo esportivo, como de fato aí já nos próximos dias devemos receber a autorização do governo para licitar a quadra que nós vamos construir lá com uma parceria federal, deputado Eduardo Seara, com grama sintética, né? Mas são várias as propostas aí que nós temos aí a ser trabalhadas com os feirantes, mas sempre naquela temática, né, Andréia? Não pode ser uma iniciativa pura, única e simplesmente do município, porque hoje o gestor pode ser simpático à ideia, amanhã pode não ser mais. Então, se for uma ação somente do município, ela tem vida determinada para terminar, né? Então, há que se ter uma ação conjunta e coletiva aí, e com novas ideias, aquilo que aconteceu com o Cogem, por exemplo, na quarta-feira. Não só o Cogem, como também o pessoal do Empretec, que trouxe produtos e serviços aí que eles têm como meta
vender e fazer com que a empresa criada seja sustentável, atraiu muito mais gente. Então, às vezes as pessoas falam, mais uma barraca, mais uma atividade, mais um concorrente. Não é um concorrente, é um parceiro que vai fazer com que sejam atraídos mais pessoas e que quer ou não vão consumir no comércio, na barraca que também está do lado. Então, é nesse conjunto todo, nesse contexto, que há que se ter aí envolvimento de todos e não uma ação pura e simplesmente do município. Nós temos um exemplo da cidade de Rolândia, que tem uma rua coberta. Existe a possibilidade, há projetos dessa rua coberta para Santa Helena? Alguns lugares já visitados, existe essa proposta de se fazer. É uma proposta ousada, um projeto com um custo bem elevado, mas a ideia é encaminhar isso também para que tenhamos uma parceria federal para que possamos implementar isso. Que serviria não só para os feirantes e para todas as atividades, né, que o município poderia desenvolver. Quer seja qual atividade que eu for, qual entidade que tivesse a necessidade aí de ocupar um espaço como esse na Avenida Central. Sem trancar rua, sem nada disso, gente, mas existe, só que é um custo aí que vai depender do volume, 3, 4, 5, 6 milhões de reais, né? Então é uma proposta aí futura de discussão com parceria federal. E quais são os benefícios, prefeito, de uma rua como esta para os feirantes e também para a comunidade em geral, que seria um espaço usado tanto para a feira como também para outros eventos? A segurança que você pode realizar qualquer evento independente da condição climática, né? Já tivemos aí alguns eventos que tiveram que ser cancelados porque não pôde ser realizado. Já tivemos outros aí que não pôde ser realizado porque dava a incompatibilidade aí de data, né? Não podia acontecer. Então, além de ser um ponto turístico, ficar atraente, bonito, claro que é uma construção de uma proposta de um projeto moderno, né? Seria uma atração turística também, além de várias atividades, das mais variadas, das mais diversas, que poderiam ser desenvolvidas independente de condição climática. Prefeito, e por que não repensar então na possibilidade talvez de organizar a feira na Praça do Colono? É uma das propostas que foi discutidas. A única coisa é que a Praça do Colono fica um pouco distante daquilo que é a circulação central. Próxima de um hospital também, às vezes precisa um pouco mais de som, um pouco mais alto, dá um pouco mais de barulho, quer não dá um pouco mais de vucu-vucu. Então, o que impede um pouco isso do avanço da discussão na Praça do Colono, principalmente o hospital, né, que atrapalharia ali o problema, não pode barulho, e também um pouquinho da distância que nós temos aí da parte central da cidade. Nós tivemos em conversa também com alguns feirantes, alguns até nos relataram de uma feira que acontece em Missal, ou acontecia em Missal. Devido aí, fizeram um barracão, um lugar fechado, e a feira acabou não acontecendo mais. Agora os feirantes estão se organizando para que essa feira volte a acontecer do lado de fora do barracão. Então, são ações e possibilidades que têm que ser bem pensadas, né? Já chegou-se a pensar aqui numa estrutura fechada, em forma de barracão, não é atraente. As pessoas vão para a praça, é o momento de se encontrar, senta lá, num céu aberto, num ambiente agradável, conversa, socializa. É um ponto de encontro, né? Se transformar isso num barracão fechado é apenas um ponto de comercialização frio, né? Sem que haja envolvimento. E a partir do momento que parou de ter envolvimento das pessoas, tende a fadar, a morrer, né? Então, como acontece em Missal, tem bons feirantes, tem bons produtos lá, faz muitos anos já que eu não vou até a barracão que eles têm na feira lá, muito embora é bem localizado, mas não funciona, gente. Vários municípios implantaram isso, temos exemplos aí de municípios que implantaram e construíram esse espaço, não o próprio município, mas os próprios feirantes, a entidade, a associação, o próprio município, né? E agora fazem duas feiras, uma no lugar onde costumeiramente faziam, e esse espaço fechado aí para pura e simplesmente comercialização. E nós não queremos um comércio de produtos, nós queremos que os próprios feirantes tenham isso como atividade, mas sem ficar conflitando com aquela estrutura comercial que nós temos implantada no município, até por uma questão de justiça, né? Prefeito, nessa conversa com os feirantes, muitos relataram a dificuldade, principalmente dos pequenos agricultores,
devido aí a muitos gastos para a legalização dos seus negócios. Quais são os investimentos que poderão ser feitos ou estão sendo feitos para melhoria e possível ajuda a esses pequenos produtores? Ela já existe, André. Nós, inclusive, temos 14 agroindústrias em Santa Helena instaladas com a parceria, com a participação do município. Só foi possível graças à mão parceira do município. Então, todos os feirantes têm uma lei que autoriza o município a fazer investimentos na estruturação, quer seja no espaço, cozinha industrial, ou estruturação, ou barracão necessário para a atividade, para a produção aí, de produtos da agricultura familiar. Então, ela tem sim, é só buscar com a TER, que é quem cuida dessa relação com os feirantes, o direto na agricultura, que é o parceiro, nesse caso, do agricultor, que existe a lei de incentivo, sim, e ela é acessível com muita tranquilidade. Durante essa semana nós teremos uma enquete no site da Rádio Liberdade FM sobre a opinião dos santelenenses sobre essa ideia de uma rua coberta aqui para o nosso município. Então, gente, olha, entrem no site da Rádio Liberdade FM e deixe a sua opinião. Você concorda com a ideia de uma rua coberta? Temos esse projeto para Santa Helena, você concorda ou não? É só entrar no site www.fmcomunitaria.com.br e deixe a sua opinião. Antes ainda de emitir a opinião, poderia consultar e ver como é que seria uma rua coberta. Não é um barracão com zinco, ou aluzinco, ou com telhado, ou com telha, para fazer isso. Antes de emitir a sua opinião, sem conhecer, sem saber como seria essa rua coberta, não é um quadradão lá para fazer com que as pessoas queiram passar longe da praça aí pelo risco aí, pelo medo e talvez o patinho feio do município. Então é bom dar uma consultada e ver como seria uma rua coberta. Prefeito, nesta semana fui procurada por uma ouvinte. Ela relatou que na deputada Arnaldo Busata, com a Rua Pará, tem várias crianças que esperam um ônibus para ir para as escolas do interior, como, por exemplo, a Esquina Céu Azul. E esperam um ônibus ali. Ficam no vento, na chuva. Seria possível construir um ponto de ônibus coberto? São mais de 10 crianças que esperam mais ou menos umas 6h30 da manhã, seja com chuva, seja com frio, elas estão lá. Há possibilidade de um ponto de ônibus nesse local? Arnaldo Busata com a Pará. A Pará está nesse processo. Na frente, perto do Detran. Sim. Na frente do Detran. Ah, sim. Eu acho que o que nós poderíamos fazer num caso como esse para que não construísse um ponto de ônibus, não que não houvesse a necessidade, fazer uma parceria com algum comerciante, como temos no caso da autoescola, é muito parceiro, uma mente aberta, que é sempre o município bem estruturado, bem desenvolvido. Talvez podemos fazer uma parceria, em vez do município construir um abrigo de ônibus que encontra dificuldade na via pública, impede trânsito, né? Dentro do terreno particular, quem ofereceria essa condição, porque teria que ser exatamente na frente. Talvez um todo, né? Na frente de um estabelecimento comercial, como é o caso da autoescola, que viria isso com bons olhos, né? Para abrigar essas crianças aí, que teria um abrigo muito mais confortável, muito mais cômodo para isso. Essa conversa podemos ter com o empresário lá e, de repente, o município pode ser parceiro nisso para resolver esse problema. Até porque um ponto de ônibus desse custa aí quase R$9.000, gente, em torno disso. Já chegou a ser pago mais de 13 mil. É caro, mas infelizmente é o preço. E não vamos mais construir nesse sistema da forma como foi, né? Então depende de buscar uma parceria, como eu sugeri, para que tivesse na praça da criança aquela velha história do banheiro, né? Então é um problema. Não ter, não dá. Tendo um banheiro, o problema com manutenção, com custo, com vandalismo, com uma série de problemáticas. Sugeri para que o secretário conversasse com o dono do estabelecimento que tem lá uma lanchonete próxima e o município fizesse um contrato de locação dos banheiros para que pudesse ser utilizado para as pessoas que frequentam a praça. Então essa relação de parceria aí, ela funciona muito bem, com bom resultado. Prefeito, essa mesma pessoa me deixou a seguinte sugestão: e se a comunidade se mobilizasse? Qual seria o primeiro passo? Onde as pessoas poderiam pedir a licença para poder construir esse ponto sem recursos públicos? E mesmo assim, o pessoal ali do bairro, ali da comunidade, se mobilizar para construir esse ponto de ônibus ou esse toldo, enfim. Planejamento, na Secretaria de Planejamento, para que o Código de Postura, Fiscal de Postura, pudesse fazer o acompanhamento para aonde construir. Se fosse na via pública, não pode impedir passagem, né? Não pode impedir que seja feito. Mas eu acho que por isso que precisa pensar muito na ação. Eu acho que essa de um todo na frente, no estabelecimento comercial, resolveria o problema, brigaria. Mas pode ser, deve ser, querendo construir qualquer atividade, na Secretaria de Planejamento, para verificar o que pode e o que não pode ser feito.
São 8h46. Nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito. São 8h50. Nós falamos bastante da feira do produtor rural. Lembrando que hoje, né, prefeito, é dia do colono, dia do motorista e também dia do trabalhador rural brasileiro. Os parabéns aos nossos trabalhadores, aos nossos colonos e motoristas aqui do município. Graças a Deus, um avanço muito forte na atividade, na rentabilidade do agricultor, do colono, do motorista, né? Não tudo aquilo que seria de justiça pelo trabalho e pelo risco que colhem, desde o plantio até a colheita, o motorista com os riscos de estrada, com o custo que tem, com o sistema, com buracos, com sinalização, com assalto. É uma série de adversidade aí que fazem com que a pessoa fique pensando, meu Deus, vou, não vou, encaro, não. E são pessoas que enfrentam, que encaram a situação toda e transformam aí a produção aí em produto final e ajudam aí na sustentação da balança comercial, da economia, também da sustentação humana, né, da produção de alimentos. Para ter uma ideia, são 7 bilhões de habitantes no mundo e muitos desses países aí dependem da produção agrícola brasileira, né? E graças a Deus aí os nossos agricultores, o colono, têm feito a sua parte, mais do que feito, em todas as adversidades que tem, André, quer seja na própria condição. Se você for olhar hoje, tem tanta gente que reclama, ou porque não tem ar-condicionado, ou porque tem um probleminha ou outro, ou às vezes os mais variados. Olha, eu gostaria que uma dessas pessoas fossem visitar um estábulo na hora da ordenha, né? Mesmo que seja com ordenha mecânica, algumas ainda manual. Nem precisa ser um dia de chuva, pode ser um dia normal, um dia seco. Ela vê as condições que essas pessoas enfrentam aí no seu dia a dia e os riscos que correm para produzir, e fazem isso com amor, com carinho, com determinação, e graças a Deus aí tem feito. Aí chegam no final aí, enfrentam problemas, a legislação mudando, não conseguem se aposentar por aquilo que produziram, por aquilo que fizeram, as injustiças das mais variadas. Então, a valorização que deve ser dada aí ao colono e ao motorista pelo trabalho que as outras profissões não mereçam. Todas elas têm aí bons méritos e um resultado muito bom de trabalho. Mas as condições pelas quais enfrenta, os riscos que correm, os investimentos que precisam fazer, é de se tirar o chapéu. Então, parabéns aí ao colono e ao motorista aí que merece esse reconhecimento. Prefeito, eu recebi no meu WhatsApp agora, em Rua Coberta, em São Miguel do Oeste, inclusive, o grupo de motos forasteiros do Oeste de Santa Helena se fez presente com 22 integrantes. A pessoa me relata aqui que é um lugar muito bacana para realizar esse tipo de evento, as ruas cobertas em São Miguel do Oeste. Eu não pude ir com os forasteiros lá, foi um encontro muito legal, muito bom. Infelizmente eu não pude ir para lá naquele dia. O Alex Lemos, que me mandou aqui as fotos, que serão disponibilizadas também como uma ideia aí no site da Rádio Liberdade FM, para o pessoal poder olhar e saber como são esses projetos de ruas cobertas. Prefeito, esta semana um ouvinte me ligou relatando a falta de medicamentos na farmácia básica, a falta de remédios para o coração, tanto na farmácia básica do centro como também da Vila Rica. O que pode ser feito? Como está a situação desses medicamentos? Andréia, o município de Santa Helena, só na semana retrasada, homologamos um processo licitatório que previa aí até R$1.300.000, ou até mais do que isso, na compra de medicamentos. Na hora de licitar, uma disputa com aproximadamente 15 empresas aí, um bom número de participação, com uma boa redução na compra. Então, o município disponibiliza um rol de medicamentos aí com uma quantidade infinitamente superior àquilo que sempre existiu e infinitamente superior àquilo que tem em qualquer município. Inclusive, o regramento lá é muito forte. Gente, pelo amor de Deus, todo medicamento entregue, muito controle, tanto na receita quanto na pessoa que recebe o medicamento, para que possa explicar a quantidade de medicamento que é distribuído em Santa Helena. Tem alguns programas que são federais, estaduais também,
e dependem da transferência desse medicamento aí quando ele é contínuo, que tem essa relação de parceria. E nos últimos meses teve uns casos ou outros, não muitos medicamentos, mas pontualmente um outro medicamento que o governo atrasou o repasse desse medicamento, coisa que o município, por força de legislação, por aquilo que o Estado disponibiliza, nem pode comprar por força de lei. Então nós não podemos ter na nossa relação de medicamentos em função de que é um medicamento aí, não só porque ele é controlado, que nós também temos dos controlados, mas ele tem uma entrega permanente nesse programa. Então o que atrasou um pouco nesses últimos dias aí foram os medicamentos por parte do governo, e o município, por força de lei, não pode fazer disponibilização até por aquilo que é pactuado. Falando em saúde, a Edna Clemente gostaria de agradecer ao prefeito e ao pessoal da Secretaria de Saúde pelo atendimento que ela teve logo depois que ela fez uma cirurgia. Ela falou, foi tudo muito bom, fui muito bem atendida, a Edna Clemente. Obrigado, Edna, pela sua participação e pelo seu relato também aqui no nosso quadro Café com o Prefeito. Estivemos visitando a Edna e eu ainda preciso conversar com ela. Ela ligou para mim, ficamos de conversar ontem e acabei não conseguindo, mas durante o dia eu consigo conversar com ela ainda. Prefeito, também temos um ouvinte, bom dia, aqui em Santa Clara, em uma propriedade do Jusemar Castilho. Está precária a entrada. O leiteiro nem consegue chegar para pegar o leite, onde tem uma oportunidade. Gostaria de pedir ao prefeito e ao subprefeito de São Roque para fazer alguma coisa. Já se passaram 3 meses e nada foi feito. A propriedade do Jusemar Castilho, da linha Santa Clara. É verdade, Andréia, graças a Deus a gente, às vezes as pessoas falam, Justo, mas olha, eu não sou prefeito de gabinete, muito pelo contrário, é só acompanhar a atividade que nós desenvolvemos. Então, quando aborda um assunto, nós conhecemos ele porque vivemos essa realidade, não tem nada programado aqui. Conhecemos aquela realidade lá em Santa Clara. Todas as propriedades foram atendidas e, graças a Deus, sim, mas muito bem atendidas mesmo. É só ir lá e verificar aquilo que acontece. O caso do Jusemar é um caso pontual que acabou mudando a propriedade para onde ele está hoje, depois que toda a estrutura de máquina de equipamento havia feito todo o trabalho lá e havia saído de lá, né? Algumas situações acabaram impedindo de que fosse feito esse trabalho, já era para ter acontecido, mesmo tendo a estrutura tendo todo saído de lá, já era para ter ido lá e fazer o serviço dele. Vamos cobrar um pouco mais de celeridade para que aconteça de fato. E ele tem um pouco de razão que as condições nesse acesso, e pontualmente nesse acesso, os demais é só ir lá para ver como está a entrada, o acesso, o pátio de cada um dos produtores lá em Santa Clara. Então é um caso bem pontual e vamos acompanhar pessoalmente para que ele seja resolvido. Os outros demais, graças a Deus, estão lá. E foi depois que a estrutura saiu de lá que ele acabou indo para uma outra propriedade. Claro, ele casou, não está e não está em casa, né? Mas vamos cobrar a celeridade desse caso. Falando do Fórum de Santa Helena, nós temos uma pergunta de um ouvinte. Todos os júris foram cancelados e o Fórum não está funcionando porque está chovendo dentro do Fórum. Depois de assumido por essa administração, quais são os recursos destinados ao Fórum de Santa Helena? Nós ficamos até sabendo de legalização de um outro local para a construção do Fórum. Como está essa situação? Bem, nós conversamos ainda na semana passada com o governo a respeito da criação de uma companhia de polícia militar, e uma das propostas era fazer justamente lá onde foi destinado para o fórum, para que fosse feita a construção, e não houve mutação nenhuma mais para que pudesse ser construído naquele espaço lá. Houve um contato também com o judiciário para saber quais seriam as possibilidades aí de edificação ou não. E aí teve uma conversa aqui com o juiz e uma ação que o município está tomando de solicitação dessa estrutura aqui de volta para o município, para forçar um pouco a construção da nova unidade lá. Então isso está sendo feito e então a Justiça deve construir uma estrutura nova lá na Ângelo Catani, lá um lugar que foi destinado lá para a construção de um novo fórum, né? Então essas são as medidas, porque na verdade ali algumas melhorias foram feitas pelo próprio judiciário, né? E a transferência, quando foi para se fazer naquela época, eles acabaram não aceitando justamente pelas condições pelas quais se encontravam a construção, que não ofereciam todas essas condições.
mas não é o município que tem a gestão sobre a estrutura ali do fórum, é a própria justiça, né? E eles devem, então, nessa ação coletiva, tanto do Dr. Jorge aqui, que tem sido muito parceiro em várias das situações, para que possa ser cobrada uma ação mais rápida e a construção de um novo fórum aqui em Santa Helena, que está merecendo. Nós tivemos desta semana o relato de desaparecimento de duas jovens moças de 15 anos de idade, como a gente falou da companhia da Polícia Militar. Inclusive, esse desaparecimento dessas meninas pode estar ligado ao recrutamento para a prostituição. O que o Conselho Tutelar, o que a administração municipal, em parceria com a Polícia Militar, pode fazer para que casos como esse não aconteçam mais? Esse já seria um caso de investigação com uma tecnologia muito mais aplicada. Não é tão difícil assim de fazer isso, desde que você tenha condição e gente aí para resolver esses problemas, coisas que hoje nós não temos. Na segunda-feira temos a inauguração da Cressol e imediatamente depois disso já temos pactuado aí que nós vamos ter a Polícia Militar para conversar sobre alguns casos que aconteceram e também para conversar sobre algumas ações que a Polícia Militar andou tomando nos últimos dias aí e resolvendo alguns problemas de uma forma bastante agressiva que a gente fala de bastante agilidade em alguns trabalhos aí que acabou inibindo outras ações que poderiam ter acontecido. Então a Polícia Militar nos últimos dias aí trabalhou bastante. Na segunda-feira então nós temos aí já programado uma visita lá à Polícia Militar para conversar sobre aquilo que tem acontecido e também as novas ações aí para a criação da companhia, aumento de efetivo e também uma resposta mais rápida para a população para coibir esses problemas. Só que tem alguns casos aí que já tem um histórico já passado, né? Não é a primeira vez, não continua não sendo. Então talvez a família precisa fazer um acompanhamento mais presente e procurar o auxílio. Agora o auxílio vai ser na busca, né, e saber efetivamente o que aconteceu, né? Mas precisa antes fazer esse trabalho aí de socialização e psicológico, né, para trabalhar isso. Nós tivemos, falando aí da Polícia Militar, nós tivemos no último sábado a apreensão de vários sons. Foi uma denúncia feita pelo Ministério Público, né? E com uma ação da Polícia Militar recolhendo aí sons que estavam fazendo a perturbação do sossego no balneário de Santa Helena. Ações como essa, a Polícia Militar estará sempre presente? Sem dúvida, inclusive nós somos também notificados pelo Ministério Público para saber quais seriam as ações do município em função dessa problemática do som alto. Então não é má vontade, não é nada disso, gente, é que as pessoas estão se sentindo incomodadas mesmo pelos alguns exageros que acontecem lá e infelizmente a ação ela tem que ser feita. O Ministério Público oficiou tanto o município quanto a polícia também, a polícia tomou a ação que ela precisa tomar e o município está contratando aí segurança para fazer manutenção naquela estrutura lá. Infelizmente, não tem alternativa se não fazer isso. Vai gerar um certo custo, mas infelizmente a situação tem forçado a isso. Nessa semana também tivemos alguns relatos da rodovia que liga subsede a Santa Helena com alguns buracos. Poderia ser feito ou procurado uma parceria aí com o governo do estado para que fossem consertados esses buracos nessa rodovia? Os buracos que tinham, o DR passou fazendo aí a manutenção, mas é aquela manutenção lá que é momentânea, né, e depois de algumas chuvas aí já acaba danificando novamente. Vai ter que ser feito aí um trabalho todo de recuperação que vai demorar um pouco. Santa Helena é um município que está com as melhores condições de estradas, né, e ainda temos alguns problemas, inclusive a nossa equipe mesmo, não com lama asfáltica, mas com uma mistura aí, um pouco de cascalho, um pouco de barro, né, para fazer com que tenha liga, para preencher alguns buracos aí que estava oferecendo um risco muito grande, principalmente lá perto de Moreninha, ali no alto do Pacuri, lá perto da cerâmica lá no Morenão, aqui para a subsede também, próximo aqui do Trevo, no portal da praia, e mais alguns lugares que tinha alguns buracos aí que com chuva você não consegue identificar. Eu mesmo, quando passei, a gente conhece toda a estrada, né, então sabe onde é que são os buracos, né, mas nem todo mundo sabe isso. Por um momento, quando eu passei, tinham 3 veículos lá, um com 2 pneus estourados, né? No outro momento eram 2, logo pra frente mais 2. Falei, pelo amor de Deus, aí já tinha solicitado para que o nosso pessoal cobrisse, dado a chuva, tinha um pouco de dificuldade. Então, esses
fizemos de ordem própria, com o próprio município fazendo isso, né? E tivemos aquela reunião com o DR, com o Sanepar também na segunda-feira, conforme nós havíamos conversado já no sábado, e cobramos isso do engenheiro que veio, o Fará, que é o diretor, acabou não vindo, veio o engenheiro Marcos, e cobramos uma ação mais rápida também para que pudesse resolver esses problemas. Então, por enquanto, essa manutenção apenas corretiva, né? Mas não acredito que aconteça nesse ano. No ano que vem, sim, uma manutenção mais efetiva aí nesses pontos aí onde danificou a estrutura e um recap nesses pontos. Uma pergunta de um ouvinte. Oi, André, gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito. Na verdade, é um pedido. Seria possível a prefeitura fazer uma parceria com a empresa Santa Gema Alimentos para estar disponibilizando ônibus para transporte dos funcionários, já que cada um precisa se virar para ir trabalhar, sendo que a empresa não tem um estacionamento coberto para deixar os automóveis. Mesmo que fosse descontado um valor no pagamento, já ajudaria muito, porque todos nem têm como ir e precisam pegar carona com os outros funcionários. Se você puder perguntar para ele, os funcionários da empresa agradecem. Muito obrigada. Infelizmente, por uma questão de legislação, a própria condição da empresa, pelo número de servidores, número de funcionários, tem essa obrigatoriedade de oferecer transporte, né? Então, o município não poderia, mesmo que fosse uma parceria, nós, por força de lei, nós não conseguiríamos fazer essa parceria. Já tentamos, quando deu alguns problemas no ano retrasado ainda, quando interrompeu o transporte, inclusive que vinha de São Clemente para cá, com muitas pessoas que vinham trabalhar aqui, ofereceu deu um trauma danado. Tentamos pactuar alguma coisa para que pudesse fazer esse transporte. Infelizmente nós não conseguimos. O que podíamos fazer, a única coisa é que tem um transporte que vem de São Clemente até aqui a cidade, não caracterizaria que fosse de ordem direta lá com a empresa em específico, né? Então, assim, infelizmente nós tentamos, mas não conseguimos amparo na lei para que o município pudesse pactuar isso. São 9h05, nós já passamos do nosso tempo aqui. Nós temos aí um final de semana com muitos eventos aqui em Santa Helena. Hoje tem festa na linha Aparecida, amanhã também festa de São Cristóvão, padroeiro do Colônia Motorista. Prefeito, gostaria que você deixasse aí sua mensagem para a população de Santa Helena e para que a população também participasse de todos esses eventos da comunidade santelenense. A linha Aparecida é uma comunidade tradicional, aí sempre faz no dia mesmo, então tenho certeza do sucesso das festividades hoje lá. É um momento de encontrar com as pessoas, de conversar, de bater um papo, de socializar, se integrar ainda mais. Amanhã temos aqui no São Cristóvão a festa também do Colônia do Motorista. Amanhã tem as finais do campeonato aí do Veteranos, do Sub-21 também, lá amanhã, lá em Santana Velha, né? Então, uma atividade aí que promete um bom público, com segurança, né, gente, mas com espírito desportivo. Dispensaria até a segurança, se fosse o caso, se o espírito do mundo fosse desportivo, mas infelizmente nem sempre é assim, né? Então, convidar todo mundo para que participe, para que se envolva. Hoje tem alguns clubes de mães também fazendo atividade, fazendo um trabalho extraordinário. Temos uma nova composição sendo formada aí também, novos professores assumindo o PSS, começam segunda-feira, conversamos bastante com muitos deles, conversamos também na hora do momento de distribuição, processo democrático, conforme a inscrição, a escolha do lugar para onde eu fosse, sem que tivesse qualquer tipo de direcionamento, alguém que se sentisse prejudicado por qualquer motivação que eu fosse, né? Com o compromisso de ser professor, de ser pai, mãe, psicólogo, aquilo que falamos para lá, que muitas vezes não, é o herói das crianças quando em sala de aula, o compromisso de formar pedagogicamente, mas também socialmente, né? Criar o cidadão do bem que a gente tanto precisa que aconteça, mas podemos voltar a conversar sobre isso num outro momento, até pelo tempo que nós já ultrapassamos aqui. Mas deixar um abraço a todos e aproveitar aí a reflexão do dia do Colônia do Motorista, aquilo que as pessoas tanto fazem por tanta gente aí e muitas vezes com os riscos que tem. Todo mundo tem um pouco de risco aí em suas atividades, mas o colono e o motorista, se você analisar tudo aquilo que eles produzem, transformam e fazem, tem um risco muito forte aí naquilo que é a rentabilidade e tudo mais. Então deixar um grande abraço, parabenizar a todos e vamos nos divertir no final de semana aí, promete, e com sol, né, André? Graças a Deus, né? Fazia tempo que ele não dava as caras aqui por Santa Helena. São 9h08. Gente, algumas perguntas não foram respondidas aqui pelo prefeito, até pelo nosso tempo, né? Nosso espaço curto. Mas serão feitas no próximo sábado, aqui no nosso quadro Café com o Prefeito. As perguntas também que foram enviadas hoje serão respondidas aí no próximo sábado, sim, aqui no nosso quadro Café com o Prefeito. Esse foi para você, então, o nosso quadro de hoje.
Voltamos no próximo sábado, às 8h30 da manhã. Rádio Liberdade. Muito mais sucesso!